Olá, criaturas reptilianas do meu coração. Vamos começar fazendo aqui uma reflexão e uma revisão para a nossa prova, sem esquecer que existia todo um contexto na Europa que tornava a guerra algo inescapável, se é possível falar assim. Havia todo um clima desfavorável. Por exemplo, na Alemanha, de 1919 até 1933, foi proclamada uma república, a República de Weimaraner. O povo alemão se via pressionado pelo temor do avanço do comunismo, o povo alemão se via pressionado por uma democracia abalada por crises econômicas que já vinha se arrastando lá desde a Primeira Guerra Mundial. Isso então colocava a Alemanha, em especial, numa situação econômica assim das mais terríveis. Para acabar de ajudar todo esse período em que ocorreram os anos loucos, aquele progresso tremendo nos Estados Unidos, a Alemanha só ia ladeira abaixo, com dívidas para pagar, resultantes do Tratado de Versalhes, aquelas perdas brutais, não só de investimentos, mas a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, tinha uma dívida impagável, não tinha como devolver territórios, tudo que você já sabe, né? Imagina então o medo dentro de uma república débil, fraca, o temor do avanço comunista, e o jovem se via acossado, pressionado. Na frente dele só se enxergava a ruína, porque diferente dos Estados Unidos, em que havia um boom na produção, a Alemanha tinha sido proibida de tudo, não podia ter exército. Então lembra disso, tá? Para você poder entender a experiência democrática, a tentativa de experiência democrática que abriu as portas para o aparecimento do nazismo, tá? E haviam grupos ali dentro de extrema esquerda, grupos de direita, no meio do caminho iam surgindo ideais socialistas tipicamente alemães, desde 1919, essas ideias vêm crescendo, 1923 tomando corpo, de tal maneira que havia um partido nacional socialista dos trabalhadores alemães. Era socialismo, sim, mas era um socialismo tipicamente alemão. Defendia os trabalhadores, defendia o espírito corporativista do trabalhador, porém defendia a propriedade privada. Essa é uma aberração que o Getúlio fez aqui no Brasil também. A gente sabe que houve um namoro do Brasil com os nazistas, do Getúlio com os nazistas. Então não esqueça, era uma experiência democrática muito frágil da Alemanha que abriu as portas, junto com a crise de 29, para a entrada triunfal do Adolf Hitler. Tá? Grupos extremistas adoram crises, tá? Tanto de direita quanto de esquerda, ainda mais um espertalhão como o Adolf Hitler. Não esqueça disso na prova. Outra coisa também, tá? Isso é importante. A Alemanha, depois da ascensão de Hitler, é, tinha que se livrar de problemas. Primeiro, grande desemprego. Segundo, uma ideia que os alemães tinham chamada eugenia. Essa ideia era de livrar-se daquilo que eles consideravam supérfluo ou prejudicial. Então, Adolf Hitler já tinha um plano, ele começa esse plano mandando para campos de trabalho, que depois viraram campos de concentração e de extermínio, pessoas que tinham graves problemas, problemas de locomoção, pessoas que nasciam com defeitos congênitos, enfim, tudo aquilo que pesava para o Estado, porque era improdutivo, foi sendo mandado para esse depósito de pessoas. Muito cruel, né? Mas essa eugenia era a ideia de livrar-se de excedentes não arianos. Tudo que fosse contrário ao ideal de eugenia, porque eles tinham um determinismo de que a pessoa nasce com características próprias daquela raça. Isso é um absurdo.
Não existe, primeiro, o conceito de raça, e também não é correto você julgar inferioridade ou superioridade em qualquer etnia que seja, nem em relação a asiáticos, africanos, brancos, alemães, mas eles se achavam assim. Para poder fazer essa limpeza étnica, essa limpeza de pessoas que, segundo o partido nazista, pesavam para o desenvolvimento da Alemanha, custavam, então ele começou a mandar cadeirantes, pessoas que tinham alguma debilidade mental, pessoas que tinham transtornos psiquiátricos. Depois ele viu que isso dava certo. Lá ele se livrava das pessoas, né? Começou a matar realmente, né? E depois começou a fazer isso com diversos grupos. Alguns sofreram assim uma barbaridade. Eu não sei se já falei para vocês, acredito que sim. Até eu não sabia disso, fiquei sabendo não faz tanto tempo, que existiam cerca de 30 mil negros na Alemanha. A gente nunca pensa que tem negro na Alemanha, né? Pois é, mas quando a Alemanha usou, durante aquele expansionismo da Primeira Guerra Mundial, o território africano, muitos negros foram trazidos para trabalhar como criados, né? Talvez até quase que em regime de semi-escravidão, mas esses negros foram um dos primeiros, junto com as pessoas com deficiência física, a serem mandados para os campos de trabalho. Em cima do campo de trabalho tinha até uma frase assim: Arbeit macht frei, quer dizer, o trabalho liberta. Free em inglês é livre, frei em alemão é livre também. Arbeit é trabalho, work. O trabalho que você faz te liberta. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Mandavam os negros para lá, para campo de trabalho forçado, e dali eles saíam os coitadinhos pela chaminé. Depois ele viu que precisava se livrar de outros grupos, né? Ciganos, homossexuais, tudo que ele não queria, ele ia mandando para esse depósito de seres humanos, tá? Isso foi terrível. Não tinha comida adequada, trabalhavam até a plena exaustão. Por fim, ele acha a solução final de mandar os judeus para a Câmara de Gás e mata 6 milhões de judeus. Mas matou milhares de opositores, inclusive quando ele rompe com Stalin, que eles foram amigos, né? Ele pega os comunistas extremistas, que já tinham sido, em certo sentido, até aliados deles, e começa a matar também. Então, os campos de concentração trucidaram pessoas com deficiência física, trucidaram negros, mataram absurdamente ciganos, testemunhas de Jeová, judeus. Então foi algo terrível, tá? Não esqueça disso, que isso é uma coisa que com certeza você vai ter que enfrentar na prova. Lembre-se, outra coisa também, o crack da bolsa, o crash, como falam alguns, né? Em 1929, isso provocou falências, centenas, talvez milhares de indústrias, bancos, comércio de modo geral, transportes, desemprego em massa. Mas uma coisa você tem que pensar: não é que não havia produção, pelo contrário, havia hiperprodução, a chamada produtividade elevada. Por quê? Eles tinham tratores, os americanos tinham uma agricultura top, produtividade excelente, trigo, milho, cereais em abundância, carne, tinha comida, mas não tinha dinheiro para comprar comida. Então imagine só, tinha problema de transporte, tinha problema para que o trabalhador pudesse manter o seu emprego, por fim perderam os empregos, e dessa forma, se você não tem emprego, como está acontecendo agora aqui na crise da Covid, você vai passar por necessidades, e se você não tiver uma reserva, vai passar por mais necessidades ainda. Agora imagine uma crise onde quebrou tudo, bolsa de valores, bancos, não tinha nem como arrumar R$ 600 se nós estivéssemos lá, né, para ajudar os desempregados. Enfim, provocou graves consequências. E outra coisa, para o Brasil, porque nós exportávamos café para ele, não tinha muita coisa para mandar, não. Nosso maior produto, nosso melhor produto era o café. E ninguém bebe café em época de crise. Então, lembre-se disso, tá? Provocou gravíssimas consequências, principalmente para os países que exportavam coisas especialmente supérfluas, como era o caso do café. Então, vamos ficar atentos a isso. Outra coisa também, vocês sabem que enquanto todo esse cenário se desenvolvia,
Na Alemanha, nós já acabamos de falar. Na Itália, um outro maluco, o Benito Mussolini, ele tinha assim, um forte apelo aos operários. Na verdade, era outra aberração socialista. A mãe do Mussolini era do Partido Comunista. O próprio Mussolini teve uma origem socialista. Ele adapta, porque ele tinha fortes interesses em trazer para perto dele o operariado, né? E ele cria um poder paralelo, dando às milícias italianas uma camisa negra que era atemorizante. Eles saíam marchando na rua, eles queriam resolver os problemas da Itália, tá? E eles chamavam inclusive de camaradas, a mesma terminologia dos socialistas. Portanto, os camisas negras eram camaradas operários. Note que a tendência socialista de esquerda estava presente no Mussolini, mesmo porque a mãe dele era uma comunista, tá? A partir desse contexto, você pensa o seguinte: o Mussolini era anticapitalista e se propunha a fazer uma nova ordem. Ele chama de camaradas operários. Era uma nova ordem coletiva, cooperativista, sem classes. Opa! Acontece o seguinte: ele era um capitalista, porém, na verdade, ele procurava instalar uma nova ordem social, mas com classes. Que classes? Começando por uma classe dominante dos camisas negras. Ele era anticapitalista. Depois, ele acaba fazendo pactos com os burgueses da época, com bancos, etc. e tal, mesmo porque ele precisava de apoio. Então, ele era uma aberração anticapitalista, propunha estabelecer uma ordem de camaradas operários, porém, haviam classes. Cuidado com isso na prova. Haviam classes. Que tipo de classe? Patamares sociais diferentes. Então, não era um comunismo como Marx preconizava, mas era uma ideia deficiente, debilitada, maluca. Eu costumo dizer que é uma aberração socialista com características de apoio aos burgueses, como manutenção da propriedade privada. Então, mesmo que ele chamasse os operários de camaradas, né, que é a linguagem bem socialista, bem marxista, ele ainda tinha essa ideia e repartia poderes segundo a conveniência administrativa dele. Portanto, haviam classes, sim. A começar dos camisas negras, que detinham um poder policialesco dentro da Itália. Então, haviam classes, cuidado, tá? Ele tinha, digamos assim, um leve toque anticapitalista, mas era um anticapitalismo Biarak. Ele, na verdade, ele tinha ideias socialistas adaptadas a uma nova maneira de pensar. Cuidado com isso na prova, tá? Outra coisa, na verdade, você tem que pensar o seguinte: tudo isso já vinha fervendo, tá? A Europa já tinha esses problemas, um maluco na Alemanha, um maluco na Itália, outro maluco na Espanha, o Franco, outro doidinho em Portugal, Salazar, enfim, existia todo um temor que pairava no ar. O Hitler, ele era amigo do Stalin, eles tinham um pacto. Então, se alguém disser para vocês que não houve relação entre a Alemanha e os comunistas, diga para ele: você está enganado. Eles eram parceiros, eles tinham ideais similares. Esses ideais similares, eles no fundo, representavam um problema muito sério, porque o Hitler e o Stalin tinham ideias muito parecidas, porém interesses diferentes. Eu quero mostrar aqui uma foto para vocês e quero que vocês pensem bem. Eu já mostrei isso durante as gravações, tá? É uma foto em que você vai encontrar o Hitler e o Stalin sorrindo um para o outro, fazendo de conta que eles eram amigos. E nessa foto
você vê que os dois estão com um tratado na mão, que era um tratado de apoio entre os alemães e os russos, porém um está prestes a dar uma facada no outro. E aí você vai tirar suas próprias conclusões, tá? Havia uma falsa sensação de paz. Eu vou achar já aqui a fotografia para mostrar para vocês. É importante enxergar isso. Aqui está, tá? Olha lá. Os dois dando flores um para o outro, foram amigos, não esqueça disso. Mas, além da flor, havia uma faca escondida atrás. Observou? Isso vai cair na prova, fique atento, tá? Isso é muito importante saber. Eles foram amigos. O que acabou com essa amizade? A traição que Hitler fez ao pacto entre comunistas e o socialismo alemão, a invasão da Polônia. Então, a invasão da Polônia por tropas nazistas que eram aliadas, entenda bem, foi o que disparou a Segunda Guerra Mundial. Por quê? A Alemanha falou, agora vai dar confusão. A Alemanha, não, a Inglaterra falou, agora vai dar confusão. E tudo isso criou um clima fazendo com que os ingleses se preocupassem, porque a próxima ação seria contra a França, e ele estacionou tropas, eu falei isso para vocês, tá? Estacionou tropas na fronteira, lá com a Alsácia-Lorena, esperando atacar. Hitler não era bobo, tá? Eu já falei para vocês que ele era de uma inteligência incrível. E outra coisa, ele fez pactos, eu falei isso daqui para vocês e quero que vocês não esqueçam também. Ele fez pactos com os francos, fez testes antes de invadir bombardear, perdão, a Inglaterra. Então fique atento, porque o nosso amigo, ele fez essa maldade aqui, ó, contra a cidade de Lagarnica. Isso ele fez para testar suas armas. Então ele já vinha dando sinais. Não esqueça disso, por favor, tá? A invasão da Polônia pelos nazistas ex-aliados dos comunistas, do Stalin, foi o que disparou a guerra. Porque os franceses falaram, bom, se ele vai invadir quem é aliado dele, imagina o que ele fará com a gente. A Inglaterra falou, meu Deus do céu, ele acabou de bombardear a Espanha, próximo seremos nós. Dito e feito. Isso só podia, então, desembocar no que resultou. Tá? Uma grande guerra que adquiriu um caráter assim internacional em pouquíssimo tempo. Os japoneses também, em pouquíssimo tempo, começam a pôr as unhas de fora, né? Os americanos que estavam lá só vendendo mercadoria e tal, para lá e para cá, têm seus navios bombardeados, e isso cria um clima para a universalização da guerra. Tá? Os japoneses atacam a base norte-americana lá no Havaí, a base chamada de Pearl Harbor. Fica atento porque isso vai cair na prova, tá? E os americanos não aceitam esse desaforo, e a partir daí então entram na guerra, entram mesmo para causar um estrago. Essa é outra coisa também que você não pode esquecer. Isso aconteceu em 1941, a guerra começa em 39 e os Estados Unidos até 41 estavam em cima do muro, tá? Os japoneses provocaram, porque o cenário era de guerra, e a guerra é uma coisa conveniente, a guerra dá lucro, a guerra amplia território, retoma aquilo que é teu, permite vinganças. Então tudo isso estava no jogo, não esquece, por favor. Outra coisa também que eu quero que você guarde, mas eu vou falar no próximo segmento, porque senão fica muito pesado esse vídeo, é sobre a propaganda. Como é que os americanos criavam personagens, tá? Eu vou falar sobre o Capitão América. Assista a nossa aula em alguns instantes. Um abraço e até já.